Olá pessoal, para nós realizarmos a parte prática ao longo desse curso, utilizando os conceitos e pilares da programação orientada a objeto, utilizando a linguagem JavaScript, eu vou utilizar as ferramentas Visual Studio Code e dentro dessa ferramenta eu vou utilizar uma extensão chamada Live Server. Então nesse vídeo eu vou apresentar como que eu estou utilizando essas ferramentas. O Visual Studio Code você consegue baixar facilmente procurando aí no Google por Visual Studio Code. É simples baixar e instalar essa ferramenta. E aqui nesse vídeo eu mostro então como é que eu estou organizando as pastas, criando os arquivos, abrindo esses arquivos. E para a gente iniciarmos um breve projeto utilizando esta ferramenta, primeiramente eu vou criar uma pasta em um local do meu computador. Neste exemplo aqui, eu vou criar dentro deste caminho uma pasta chamada intro.js. Simplesmente para lembrar então que o nome dessa pasta se refere a uma introdução ao JavaScript. Você pode colocar o nome que você achar melhor. Depois que foi criada essa pasta, dentro de algum caminho aí do seu computador, você pode arrastar ela para dentro ou para cima da janela do Visual Studio Code. Okay? Feito isso, vai vir uma pergunta se você confia nos autores desta pasta. Vou falar que sim, eu mesmo que criei essa pasta. Aqui está oferecendo para instalar um idioma de português. No momento eu não vou fazer isso, mas você pode, se você desejar, instalar o pacote de idiomas para que a ferramenta fique em português. E a pasta que a gente criou, ela foi carregada então aqui dentro do VS Code e se encontra nesse local. Observe que não tem nada dentro dessa pasta, porque obviamente eu acabei de criar ela, ela está vazia, não tem nenhum conteúdo. No primeiro momento, nós vamos criar um arquivo novo, posicionando o mouse em cima desse ícone aqui, e nós vamos criar um arquivo chamado index.html. Enter. Esse arquivo já foi aberto nessa aba do lado direito. E nós podemos aqui começar a editar esse arquivo. Aqui no VS Code, se eu utilizar aqui o caractere especial exclamação e depois apertar a tecla Tab do teclado, ele já vai inserir um template HTML, um código básico em HTML, para uma página em branco. Essa página que nós acabamos de criar, a gente pode visualizar ela, por exemplo, pedindo para abrir ela com um navegador da nossa preferência. Acontece, pessoal, que quando a gente faz isso, ela vai estar rodando dentro de uma pasta local do nosso computador e tudo que nós fizermos de alteração no nosso arquivo HTML, a gente tem que carregar este arquivo no nosso navegador novamente de maneira manual. Para que a gente consiga ver todas as alterações que nós estamos fazendo no nosso arquivo HTML, seja porque nós alteramos diretamente o HTML ou porque o HTML foi alterado utilizando a linguagem JavaScript, para a gente ver essas mudanças acontecendo de maneira automática ou em tempo real, é interessante nós utilizarmos um servidor web chamado Live Server, que está disponível para nós instalarmos aqui mesmo dentro do VS Studio, do VS Code ou Visual Studio Code. Então a gente vai clicar aqui nesse ícone chamado Extensions. Na busca nós vamos digitar Live Server e o primeiro resultado nós vamos clicar aqui em instalar. Ele está fazendo a instalação, já terminou a instalação, nós podemos fechar aqui o Live Server, voltar para cá
Esse arquivo foi criado, eu posso utilizar as teclas do Ctrl S do teclado para salvar ele. Ctrl S. Fecho a aba que estava aberta com o arquivo HTML. Clico aqui com o botão direito e eu venho nessa opção chamada Open with Live Server, que é para abrir utilizando o Live Server. Quando isso acontecer, pessoal, vai abrir então uma aba no nosso navegador. Este endereço que vocês estão vendo aqui em cima é 127.0.0.1, significa que existe um servidor web rodando na minha própria máquina. É um servidor local, então ele não tem um endereço IP de um servidor remoto que se encontra em outro lugar. E esse 2.5500 significa que é a porta onde esse servidor está rodando. Aqui nós temos então o nome do nosso arquivo HTML que nós acabamos de criar. Eu vou separar essa aba aqui e vou colocar o VS Studio, Visual Studio ou VS Code também nessa lateral. Posso diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Posso diminuir aqui um pouquinho o tamanho do meu navegador, onde está a página com o HTML que nós acabamos de criar. E a gente vai deixar dessa forma aqui, porque a gente consegue visualizar tanto o código HTML quanto o resultado da página. Eu vou abrir novamente então aqui meu código HTML e observe que a gente então tem aqui do lado esquerdo o código e no lado direito a nossa página. Nós arrastarmos essa aba, a gente tem uma janela um pouco maior. E só para demonstrar como esse Live Server funciona, se eu utilizo, por exemplo, aqui essa tag H1, escrevo aqui introdução à linguagem JavaScript. Quando eu apertar Ctrl S aqui na minha aba do VS Code, imediatamente aqui no lado direito, a minha página index.html já foi atualizada, porque ela está rodando aqui nesse servidor. Então ele facilita bastante para a gente ver o resultado do nosso código em tempo real.